Você já ouviu falar na Guerra dos Bárbaros? Sabe onde ela ocorreu e quem participou dela? Essa guerra aconteceu no território onde hoje é a região nordeste do Brasil e envolveu populações indígenas, causando profundo impacto sobre elas. Vamos conhecer mais sobre essa história? Os primeiros contatos entre os indígenas e os europeus no século XVI foram, em geral, amistosos. Houve até mesmo trocas de serviços por objetos. Os indígenas prestavam serviços aos portugueses, como a derrubada e o transporte da madeira do pau-brasil. Em troca, recebiam produtos por eles desconhecidos, como espelhos, facas, tesouras, pentes, entre outros. Por mais desiguais que essas trocas possam parecer atualmente, elas foram importantes, pois atribuíam valor ao trabalho do indígena. A intenção dos portugueses era incorporar essa população ao seu projeto de colonização na América, que estava baseado em dois pilares: a catequização dos nativos e a extração de riquezas. Para a catequização dos indígenas, os portugueses tiveram a ajuda de missionários da Igreja Católica. Os indígenas eram reunidos em grupos, formando pequenos povoados, para aprender os costumes europeus. Esse processo não levava em conta as práticas tradicionais dos povos nativos. A partir de 1530, para garantir o aumento da produção de riquezas, os colonizadores instalaram uma série de engenhos de cana-de-açúcar. Para suprir a necessidade de mão de obra nesses locais, houve escravização de grupos indígenas. As reações desses grupos foram diversas. Alguns povos se aliaram aos portugueses, outros fugiram para regiões mais distantes, enquanto muitos resistiram e lutaram contra os colonizadores, o que resultou em muitas mortes. Quando os colonizadores se interessaram por terras mais distantes do litoral, no interior do atual Nordeste, passaram a atacar os grupos indígenas que nelas viviam. Esses conflitos ficaram conhecidos como Guerra dos Bárbaros. Neste mapa, o interior do território que hoje forma o Brasil é identificado como Brasilia Barbarorum. Mas por que os europeus chamavam alguns indígenas de bárbaros? Vamos investigar essa história? Os povos do interior eram conhecidos como tapuia, palavra que, em tupi, apresenta a mesma ideia do termo bárbaro utilizado pelo povo romano. Os romanos chamavam de bárbaros todos os povos que não tinham os mesmos costumes que eles. Ocorrida entre 1650 e 1720, a Guerra dos Bárbaros envolveu os portugueses e os tapuia, grupo de indígenas que se referia a diversos povos como os Gê, os Tarairiu, os Cariri, os Sucuru, os Paiacu, os Carati, entre outros. Embora os conflitos tenham resultado em muitas mortes, a ação de resistência dos indígenas retardou o processo de conquista do sertão nordestino por quase 2 séculos.